E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área, para a gente tentar destrinchar, comentar, analisar a equipe que Hernan Crespo vai colocar em campo para o confronto de amanhã pela Copa do Brasil, jogo válido pelas oitavas de final, um jogo de extrema importância, o jogo de ida, né, das oitavas no estádio do Morumbi, onde o São Paulo precisa dar uma resposta de toda maneira, né? Depois daquela vergonha, daquele vexame, daquela coisa horrenda que a gente assistiu no final de semana, bem verdade que uma situação ali que não precisava daquele placar, né? Acho que foi até exagerado aquele placar diante do jogo que a gente viu, mas independente de qualquer coisa, um time grande não pode tomar um resultado como tomou daquele, e o São Paulo nesse momento precisa responder de toda maneira. E aí temos um jogo de extrema importância, um jogo duro, para muita gente que está falando que o São Paulo passaria fácil porque o Vasco está na Série B, aquela coisa toda. Não é bem assim, né? A gente viu nessa mesma Copa do Brasil, na fase anterior, contra o 4 de julho de Piripiri, o São Paulo na ida perdeu, né? Claro, depois aqui no Morumbi, a sua superioridade técnica, física até isso, mas naquela condição, né, contra o time do 4 de julho, a sua superioridade, enfim, em todos os aspectos, prevaleceu. O São Paulo acabou goleando, né, fazendo um resultado histórico de 9-1, mas para muita gente que acha que vai ser um jogo fácil, porque o Vasco está na Série B e o São Paulo na Série A, sinto em dizer, gente, não vai ser um jogo nada fácil. O Vasco vem motivado, trocou de treinador agora recentemente, está com o Lisca doido lá, que está conseguindo organizar, está conseguindo ali reunir os jogadores em prol de um objetivo, quer subir para a Série B, e eles estão ali motivados por conta de um novo trabalho, vem ali fechados com o treinador, vai ser cascadura, não vai ser nada fácil não, e o São Paulo precisa estar muito atento para não cometer erros infantis como cometeu contra o Flamerda, né, no final de semana. Bom, vamos às informações, às notícias. O São Paulo treinou hoje no CT da Barra Funda. São Paulo vem treinando, né, diariamente aí, se preparando para o confronto. Amanhã tem um treino ali no CT da Barra Funda, o último, né, o treino derradeiro, onde o Hernan Crespo deve escolher ali mais ou menos os titulares que vão iniciar, né, o confronto contra o Vasco. Mas no momento a gente tem uma escalação provável. Já já vou falar dela, mas antes quero trazer as informações aqui para vocês que eu apurei. Luan, muita gente vem perguntando do Luan, o que aconteceu, não sei o que. Luan teve um trauma ali na perna, né, na coxa, se não me engano, foi na coxa esquerda, por isso que ele até ficou fora do jogo contra o Flamerda. E o Luan vinha treinando, né, nesses últimos dias, né, ontem, hoje, ele vem conseguindo participar dos treinos junto dos demais, do elenco, né, dos demais companheiros. E hoje, por exemplo, ele treinou normalmente, sem restrições nenhuma. Tudo leva a crer que o Luan vai sim estar à disposição do Hernan Crespo. Ainda não se sabe se ele começa no banco, se ele entra no decorrer da partida, se ele vai ser titular, se ele vai ser preservado para o jogo do final de semana contra o Palmeiras pelo Brasileirão, onde o São Paulo voltou para a zona de rebaixamento. Ou seja, é um monte de situação, gente, que o Hernan Crespo vai ter que quebrar a cabeça para conseguir escalar a melhor opção, mas já pensando nos próximos jogos para não estourar o time. É assim que o Crespo está tendo que montar, né, os times, colocar os jogadores que ele acredita serem os melhores e não ficar sem esses jogadores daqui 3, 4 dias, porque é uma pedreira atrás da outra que o São Paulo está nesse momento, né? De Copa Libertadores, de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Então o Luan tem essa situação, não se sabe se ele vai ser colocado ou não, mas ele já está recuperado. Luciano, mesma situação. Luciano é uma situação um pouco mais diferente, porque ele teve, né, esse estiramento na coxa, é algo mais complicado, mais complexo, a demora na recuperação é mais longa, né? Então o Luciano tem todo um cuidado nesse sentido, ele está mais de um mês já sem jogar, e ele vem conseguindo treinar sim, ele já fez aquela chamada transição, né, quando sai do refis para o campo, e ele vem treinando junto dos seus companheiros, mas é a mesma coisa que eu falei pro Luan, não se sabe se ele pode já de cara entrar no time, jogar como titular, porque tem uma maratona aí pela frente. Na próxima semana já tem o jogo da volta contra o próprio Vasco.
né? Então o Crespo tá tendo que dosar, gente, todo esse elenco, principalmente se a gente for pensar nesse departamento médico escroto, na fisioterapia obsoleta que o São Paulo tem, que não recupera ninguém, que não protege ninguém de ter lesões, né? Não condiciona ninguém para proteger de certa forma de não ficar se machucando a toda hora. Então o Crespo tem todos esses ingredientes que ele tem que colocar na mesa ali e ver e estudar com muito afinco para saber qual time melhor ele coloca. A mesma coisa do William Maluco, só que o William Maluco, lá o volante, ele não é titular, pra mim é um jogador tenebroso, não sei por que o São Paulo trouxe esse cara. Todas as vezes que ele entrou dentro de campo ali, que ele vestiu a camisa do São Paulo, eu assustei com ele jogando, um cara inseguro, um cara que chega sem freio, né? Ele chega nos lances ali, parece que ele vai dar voadora nos caras, um cara esquisito, não gosta do futebol dele. Enfim, mas ele também estava machucado, também está nessa situação de tá tentando se recuperar. No caso dele, ele teve um trauma no joelho, também é complicado, mas provavelmente também em breve ele deve estar à disposição aí do Crespo, caso o Crespo opte por utilizar ele em algum momento, né? E aí, gente, qual o time provável, né? Sobre tudo isso, o que pode acontecer amanhã, qual o time que o Crespo pode colocar em campo? Rigoni e Benítez, vocês viram, foram poupados, né, no último final de semana, entraram no segundo tempo ali contra o Flamengo, e aí provavelmente eles podem ter uma opção, podem ser colocados já no time titular. Eu tô apostando isso, não tenho nenhuma informação, mas é feeling. Eu acho que eles vão começar como titulares. Então, um provável time do São Paulo seria Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Léo voltando, né? O Léo estava suspenso no último jogo, por isso que ele não retornou. Agora na Copa do Brasil ele pode retornar. Né, digamos assim, na teoria, o zagueiro pelo lado esquerdo titular. Aí, gente, é uma incógnita. Eu jamais colocaria esse Igor Vinícius. Para mim, ele não tem condição nenhuma mais de vestir a camisa do São Paulo. A diretoria precisava sim intervir nesse momento. Esse cara precisaria vazar do São Paulo Futebol Clube. Ele não tem nem estofo para ser reserva do São Paulo. Quanto mais jogar um jogo de extrema importância de oitavas de final de Copa do Brasil. O Daniel Alves não tá, vai colocar o Orejuela? Não colocaria nem o Orejuela e nem Igor Vinícius. Eu iria com o Galeano. O Galeano improvisado na ala direita, pra mim, é muito melhor do que essa aberração chamada Igor Vinícius. Não sei o que o Crespo vai fazer, estou muito curioso para saber como que ele vai quebrar essa cabeça e resolver esse problema da lateral direita, porque não é possível que ele esteja vendo que Igor Vinícius pode dar conta do recado, não é possível. Então eu espero que o Crespo coloque a cabeça para pensar ali e realmente ache uma alternativa, nesse caso, para o lado direito do São Paulo. No meio, se o Luan começar como titular, ele já vai ser esse primeiro volante. Caso ele ainda não esteja em condição, provavelmente entraria Nestor, né? O Lisieiro ganharia aí talvez um descanso, digamos assim, para jogar no próximo final de semana contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Aí na frente a gente teria Benítez e Sara, acho que essa seria a dupla de meio-campistas do São Paulo. E aí do lado esquerdo acho que Reinaldo volta no lugar do Wellington. O Wellington tá jogando aí os principais jogos do São Paulo, jogou no final de semana também, vem jogando na Libertadores, vem sendo titular do São Paulo, e eu acho que nesse momento o Reinaldo talvez receberia essa oportunidade. E aí no comando do ataque, Rigoni e Marquinhos. Para mim esse deve ser o time do São Paulo. Éder continua desfalque, né? Continua se recuperando de lesão muscular. Para mim, Pablo não deveria também estar mais vestindo a camisa do São Paulo. O São Paulo perdeu a oportunidade quando ele tinha 6 jogos de emprestar, de doar, de fazer o que fosse desse jogador tenebroso também, que parece um boneco de posto que fica lá na frente, se estapeando lá com todo mundo. A mesma situação do morto Vitor Bueno, do morto-vivo Vitor Bueno, que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do São Paulo, e para mim nem relacionado deveria estar, já deveria ter sido escanteado, colocado para treinar à parte, se não tiver nenhum time interessado nele, né? Para mim esse é o que começaria a resolver os problemas do São Paulo lá dentro. Gente, essas são as informações, quero muito saber a opinião de vocês, se vocês estão confiantes ou não. Eu acho que é assim, gente, vai ser um jogo duríssimo. O Vasco, apesar de ser Série B, é um time de camisa pesada, é um time tradicional, é um time que vai vir com fome, vocês podem ter certeza que vai ser um jogo complicadíssimo no Morumbi, não vai ser nada fácil, e o São Paulo precisa dar uma resposta, né? Eu já falei a minha opinião, eu acho que o São Paulo, claro, nesse primeiro jogo tem que ir com o que tem de melhor, dependendo do resultado.
se o São Paulo eventualmente perde, digamos assim, próximo jogo, velho, vai com a base, sabe? E foca todos os esforços no Campeonato Brasileiro, que a gente tá na Série B e a gente precisa sair urgentemente dessa situação, porque é vergonhoso o São Paulo Futebol Clube, com a folha salarial que tem, com os jogadores que foram contratados, a gente está disputando uma zona de rebaixamento para não cair para a Série B. É isso, aguardo os comentários de vocês, amanhã eu estou de volta aqui no nosso tradicional pós-jogo, se Deus quiser, comemorando uma grande vitória do São Paulo que está na hora, né? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!